Quando uma pessoa leiga vai analisar uma situação qualquer que seja do dia a dia, um dos erros mais comuns é fazer conclusões a partir das suas experiências pessoais. Na ciência, nós seguimos métodos bem criteriosos para chegar a determinada conclusão, e quem vai permitir isso é a estatística. Você vai entender tudo nesse vídeo, vem comigo, não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. É comum que as pessoas que não têm um conhecimento científico cheguem a diversas conclusões equivocadas a partir daquilo que aconteceu com elas. Só que perante a ciência, o que aconteceu com um indivíduo não pode ser tomado como regra para a população em geral. Existe um método científico para isso. Eu vou dar alguns exemplos que vai ficar bem mais fácil de você entender. Eu gosto muito de utilizar exemplos da Covid-19, pois foi algo que acometeu o mundo todo. A Covid-19 gerou muita discussão e até polêmicas, justamente porque algumas pessoas sem o conhecimento científico necessário começaram a tirar as suas próprias conclusões e, o pior, começaram a influenciar outras pessoas a partir dessas suas conclusões. Um exemplo foi a questão do distanciamento social. O que aconteceu? Muitas pessoas que ficavam juntas, às vezes até dormiam na mesma cama, aconteceu de que uma pessoa pegou, uma pessoa se contaminou, manifestou a Covid-19 e a outra não. E isso gerou uma certa polêmica. Algumas pessoas acabaram concluindo que não fazia sentido essa questão do distanciamento social, pois ela estava dormindo na mesma cama, compartilhando os mesmos objetos, o tempo todo no mesmo ambiente que a pessoa que estava contaminada e ela não se contaminou. Será que isso está correto? Será que a gente pode levar isso em consideração? Veja bem, a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa. Então a principal forma de transmissão de contágio é pelo contato direto com pessoas contaminadas. Mas isso não significa que há uma certeza de que se você entrar em contato com alguém contaminado, que você vai se contaminar também. Biologia não é matemática, não é uma ciência exata. E aí é que entra a estatística. Na época, diversos estudos foram realizados utilizando milhares de pessoas e não a experiência de uma ou outra pessoa individualmente falando. E o que esses estudos revelaram através da estatística é que há uma maior probabilidade de alguém se contaminar, de alguém pegar a Covid-19, quando essa pessoa entra em contato direto com alguém que está doente. E é a partir daí que veio essa recomendação do distanciamento social, utilizando-se o resultado dessas pesquisas com diversas pessoas. Então a estatística revelou que há essa maior probabilidade, mas a probabilidade não é uma certeza. Muitas pessoas tiveram contato íntimo, tiveram contato direto com outras pessoas que estavam contaminadas e realmente não manifestaram, não se contaminaram. Cada organismo reage de uma forma. Agora, o que a gente pode afirmar quando a gente observa o resultado dos estudos é que há uma maior probabilidade, né? Então, no geral, utilizando-se uma população, há maior chance de se contaminar quando se tem um contato direto. Outro exemplo, ainda sobre a questão da Covid, é em relação aos sintomas. Algumas pessoas tiveram determinados sintomas e outras pessoas tiveram outros sintomas totalmente diferentes. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, se você não tem esse e aquele sintoma, você não está com Covid. Por quê? Eu tive Covid e eu tive esses sintomas. Então a pessoa conclui a partir da sua experiência própria que para ter Covid a pessoa precisa ter aqueles sintomas, porque foi aquilo que ela sentiu. E de novo, biologia não é uma ciência exata. Então, como que funcionam os estudos científicos? São reunidas informações de centenas ou milhares de pessoas, quais foram os sintomas que aquelas pessoas sentiram, quais foram os sinais clínicos, e a partir de todas essas informações, através da estatística, é que saem ali quais são os sinais mais comuns, os sinais clássicos daquela doença. Então, as pessoas que foram estudadas, que tiveram a Covid, apresentaram tais sintomas. Isso é uma média.
uma probabilidade, é uma grande chance de que alguém com Covid apresente algum daqueles sintomas. Lembrando que isso é uma probabilidade com base na média da população e não uma certeza. Então, na média, a maioria das pessoas apresentaram determinado tipo de sintoma. O que não significa que todas as pessoas que têm Covid têm os mesmos sintomas. Uma pessoa pode ter os sintomas totalmente diferentes daquilo que é o mais comum. Isso porque cada indivíduo é único. Saindo um pouco da Covid, outra questão que também gera discussão é sobre a relação entre o consumo de alimentos como, por exemplo, café, alimentos ricos em cafeína, em mulheres grávidas e o que isso pode afetar no bebê. O que os estudos científicos mostraram é que se o consumo de cafeína for em excesso, podem haver repercussões negativas para o bebê, como, por exemplo, o aparecimento de problemas cardíacos devido ao aumento da frequência cardíaca causada pela própria cafeína. E aí sempre tem aquela mãe que fala: eu consumi bastante café, refrigerante, chocolate em bastante quantidade durante toda a gravidez e não aconteceu nada, o meu filho nasceu perfeitamente saudável. E às vezes ainda influencia outras grávidas a fazerem o mesmo. Só que cientificamente não é possível concluir que a cafeína não causa nenhum problema com as informações apenas de uma única pessoa. Os estudos realizados demonstram que, com o consumo de cafeína em excesso durante a gestação, há uma maior probabilidade de se desenvolverem problemas cardíacos e até mesmo outros problemas para o bebê. Isso não é uma certeza, é uma probabilidade. Então vamos supor que seja uma probabilidade baixa de apenas 5%. Será que vale a pena correr esse risco se é algo que pode ser evitado? Às vezes você pode cair dentro daquela probabilidade pequena que seja e o seu filho nascer com algum problema. Então a ciência está aí para nos indicar o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. E aí vai da consciência de cada um. O que a gente não pode é concluir que o que aconteceu com a gente ou o que não aconteceu com a gente vale para todo mundo. E a mesma coisa vale para outros alimentos, como por exemplo álcool, cigarro e outras substâncias que devem ser evitadas durante a gestação. Substâncias que sabidamente podem trazer algum malefício para o bebê. Se você consumia cigarro, cerveja preta, seja lá qual tipo de bebida alcoólica durante a sua gestação e nada aconteceu para o seu filho, que legal, você teve muita sorte. Agora não influencie outras pessoas a fazerem o mesmo. Esse é o papel da estatística na ciência, determinar se algo tem maior probabilidade, maiores chances de acontecer com base na média da população que foi estudada. E a partir disso, os especialistas, os cientistas, os médicos, os veterinários, enfim, todos os profissionais podem fazer as suas recomendações, orientar corretamente as pessoas, com base naquilo que a ciência nos mostrou. Lembre-se, a sua experiência pessoal não pode servir de regra para todos. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Vamos ter um pouco mais de humildade e seguir as orientações de alguém que se vale da ciência para afirmar algo. E você, o que pensa de tudo isso? Deixa para mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dessas curiosidades, não esquece de deixar o seu like, clique no gostei antes de ir embora. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita, basta enviar para todo mundo. Agora, se você quer ver vídeos novos como esse de hoje, todas as semanas, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se, já ativa o sininho, já ativa as notificações para você não perder nada. Aqui no canal tem vídeos novos toda terça-feira, sempre com informações importantes, dicas, curiosidades sobre medicina veterinária, sobre ciência, saúde única e saúde animal. Você não vai querer ficar de fora, mas para isso precisa inscrever-se agora e já ativar o sininho, já ativar as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!